Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou começar com vocês uma parte do nosso curso, mais específica também, que é de fotografia. E é legal que vocês aprendam bastante conceitos sobre imagens, até para vocês aprenderem se precisar produzir uma foto ou se vocês tiverem que escolher uma imagem. É legal para que vocês saibam como escolher da melhor forma possível, aplicando esses conceitos que eu passei para vocês. E essa parte, pessoal, está bem ligada ao curso de Photoshop, para quem está na formação. E é interessante que vocês vejam, quando vocês forem fazer tratamento de imagem por lá e tudo mais, que vocês procurem aplicar também esses conceitos aqui, tá bom? Vamos começar. Eu vou começar falando para vocês de composição. A composição, ela deve ser uma das nossas preocupações constantes até nos encontrarmos prestes a tirar uma fotografia. E então devemos ceder lugar à sensibilidade. Essa é uma frase do famoso fotógrafo Henri Cartier-Bresson. Ele foi um dos pioneiros da fotografia e as imagens do Cartier-Bresson, elas tinham grande carga de sensibilidade, mas ao mesmo tempo elas eram muito bem compostas. E é isso que ele quis dizer com essa frase aqui. E também é interessante que a gente faça seleção e arranjo agradáveis dos assuntos dentro da área a ser fotografada. O que é o assunto quando eu falo aqui? O assunto é o objeto para o qual a gente está focando, ou pessoa. Por exemplo, eu tenho uma imagem cheia de pessoas, mas eu quero focar uma pessoa específica. Ela é o meu assunto. Então eu vou ter que encontrar modos de bater uma imagem, de bater uma fotografia que dê destaque para esse assunto e que deixe os demais de lado. E os arranjos, eles são feitos colocando-se figuras ou objetos em determinadas posições. E o que a gente precisa fazer? É com que o arranjo seja sempre agradável, para que o assunto tenha destaque, mas que o resto não fique simplesmente jogado, né? E às vezes, na mudança do ângulo de tomada, você pode deslocar a sua câmera suavemente, e isso vai mudar muito bem a sua composição. E uma foto bem composta, pessoal, ela exige planejamento e paciência. Às vezes, você precisa de uma imagem para fazer um trabalho e você não encontra de jeito nenhum. Aí você resolve ir lá e fazer você mesmo essa imagem. Planeje antes de fazer essa imagem. Não chegue assim simplesmente tirando fotografias aleatoriamente. Você tem que planejar muito bem. E se você está escolhendo uma imagem para um trabalho seu, procura ver se ela tem essa harmonia dentro dela, se ela foi bem planejada, tá bom? Vamos para a próxima. Como é que vocês vão escolher, então, os assuntos? Isso aqui é legal, pessoal, vocês verem, até quando vocês vão escolher imagens prontas já. Às vezes tem gente que trabalha com bancos de imagens, né? E você tem que procurar uma imagem para um determinado trabalho seu. A partir disso daqui, vocês conseguem ver como que o assunto ele é retratado e como que é dada ênfase a ele. E isso vai ajudar vocês até mesmo nessa hora, para ver se aquela imagem que vocês estão olhando dá o foco que vocês querem para aquele assunto. Então vamos lá, tem imagens que têm o primeiro plano como realce da cena. A decisão do que incluir e do que excluir, elas dão a sensação da profundidade. É o caso, por exemplo, eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Dessa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem o primeiro plano em destaque e o resto, ó, tá vendo que não tem destaque. Só que, no entanto, essa imagem ela é harmônica, mesmo assim. E isso daqui, ó, é quando a gente precisa dar um foco nesse plano aqui. Então, você tem de repente um texto falando sobre essa imagem e você quer dar o foco para isso daqui. É interessante usar esse tipo de imagem aqui. Vamos continuar lá. Primeiro plano como moldura. Ele consiste em usar elementos secundários para moldurar um elemento principal. Isso geralmente acontece na arquitetura. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Ó, vamos pegar essa daqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, existe uma moldura feita pela arquitetura do lugar, ó. Isso daqui também está dando a sensação de profundidade. E é legal quando vocês precisam realmente disso daqui, ó. De uma profundidade e vocês precisam que o cenário tenha uma consistência, tá vendo? E o plano detalhe, que ele só é obtido com objetivas macro. O que são objetivas? São as lentes. Algumas câmeras têm essa função, mas elas não conseguem captar tão bem o nível de detalhes que as macros conseguem. E para que você usa isso? Quando você tem alguma coisa muito detalhada daquela imagem, você tem que mostrar detalhes concisos delas. Eu vou ver se eu tenho alguma aqui para mostrar para vocês. Ó, eu tenho, tá vendo? Essa aqui é uma imagem que o plano que tem em destaque é o plano macro. Tá bom? Vamos continuar aqui.
Agora eu vou passar para vocês algumas dicas importantes, tá? É legal assim, a gente sempre usar diagonais como linhas de condução, a fim de proporcionar um direcionamento na foto. Isso tem a ver com o que eu já falei para vocês na aula de diagramação. É sempre interessante quando a gente vai compor algum projeto, a gente traçar, né, linhas imaginárias, para que a gente veja como que a gente pode direcionar o olhar, né, da pessoa que vai ver aquilo. Considerar a direção dos movimentos e do assunto. Geralmente, deixar um espaço à frente, dentro do qual eles possam se movimentar. Eu vou ver se eu tenho uma imagem aqui para ilustrar isso para vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é meu assunto, é meu barco. Só que eu tenho que deixar um espaço para parecer que ele vai se movimentar aqui para frente, porque se eu fizesse assim, ó, e deixasse só essa linha aqui, parece que ele está muito engessado, né? A imagem não fica tão legal. Vamos continuar. Usar linhas repetidas para chamar a atenção do observador para o centro de interesse. E conseguir um bom equilíbrio também faz parte das recomendações para uma boa composição. E manter esse equilíbrio através das formas, das cores, das áreas de luz e sombra que se complementam mutuamente vai dar uma aparência bem mais equilibrada. Vamos ver se eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês disso. Ó. Tá vendo aqui, ó, existe um equilíbrio, né, das formas, das cores, e existe o direcionamento do olhar, ó, e ao mesmo tempo a gente tem traçado linhas aqui, ó, e o assunto está em evidência. Tá vendo? E enquadrar o centro de interesse harmoniosamente com os objetos que se encontram em primeiro plano. Isso dá uma sensação de profundidade à imagem. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui com sensação de profundidade para vocês verem, ó. Tá vendo? O primeiro plano está sendo harmoniosamente enquadrado com o resto dos planos e isso cria uma sensação de profundidade, viu? Agora eu vou passar para vocês algumas regrinhas de composição e a regra principal de todas, que é a regra dos terços. Eu vou até aproximar aqui para vocês poderem ler, ó. O que é a regra dos terços? A área da fotografia é dividida simultaneamente em 3 terços, que são 3 partes verticais e horizontais. Isso acontece se traçando 3 linhas paralelas e 3 linhas no sentido vertical e horizontal da fotografia. Algumas câmeras hoje em dia elas já têm essa função, você habilita um grid e ele faz com que a imagem, a telinha, né, que aparece da câmera fique dividida nos terços. Mas para quem não tem, você tem que traçar isso mentalmente. Não é difícil, tá, pessoal? As interseções dessas linhas sugerem 4 opções para a colocação do centro de interesse em uma boa composição. E geralmente as fotos com assuntos centralizados tendem a ter uma característica mais estática e menos interessante do que com as fotos com assunto fora do centro. Pode-se também aplicar a orientação da regra dos terços na colocação das linhas do horizonte na sua foto, porque a linha do horizonte dividindo a foto no meio dá uma sensação muito estática. E esses pontos em que as linhas se cruzam chamam-se pontos de ouro, para vocês verem como essa regra é muito importante. Então, ó, olha aqui, ó. É dessa forma aqui que se divide, tá vendo? Ó? Algumas câmeras têm essa função, a telinha do visor fica desse jeito aqui, ó. E aqui tem uma imagem que foi traçado para vocês poderem ver, ó. Aqui, apesar de parecer que está no centro, o assunto não está no centro, ele está em cima de uma das linhas, ó. E o fundo dá uma perspectiva, e isso aqui dá a sensação de movimento e fluidez na imagem. Eu tenho mais umas aqui, ó, para mostrar para vocês. Olha essa aqui que legal, ó. Você dá para ver que a imagem também foi utilizada. Não tá, o horizonte aqui no caso, ele tá assim em cima da linha tá bem no meio dividindo, mas nesse caso, como os assuntos estão em cima das linhas, ó, a gente não tem uma imagem tão estática, né? Deixa eu ver uma outra aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, tá vendo? O horizonte está tendo destaque e aqui na frente você tem um desfoque. Isso aqui deu a sensação de movimento e profundidade também. Vamos continuar aqui. E tem algumas outras regrinhas também que são importantes, né? A fotografia ela vai estar bem enquadrada se o elemento principal se encontrar no centro de uma das partes do terço. Então, por exemplo, você tem as linhas aqui que eu mostrei para vocês. Se um dos elementos estiver em cima de uma dessas linhas, ela vai estar bem enquadrada. As linhas e formas podem ser usadas para criar imagens abstratas, subjetivas ou para desviar a atenção do assunto principal de uma fotografia. Às vezes você tem uma imagem composta só de um lugar todo geométrico, assim. Isso é legal porque ele dá um tom meio abstrato à sua imagem.
E a perspectiva, ela auxilia na indicação da profundidade da forma, uma vez que ela cria uma ilusão de espaço tridimensional. É importante a gente conseguir usar a perspectiva, porque, olha, as imagens com perspectiva, elas dão outra cara, né, para sua fotografia, ó. Tá vendo? Dá a impressão que você vai caminhar para dentro dela, dá a impressão dessa profundidade, né? Isso é bem interessante. Vamos continuar aqui. E eu vou terminar para vocês aqui com umas dicas para um bom tratamento de imagem, porque às vezes a gente não vai trabalhar obtendo fotos, a gente não vai trabalhar tirando foto, a gente vai trabalhar só escolhendo e tratando imagem. E o que é importante vocês terem com vocês, assim, quando vocês forem tratar qualquer imagem? Sempre regulem o brilho e o contraste, tá, pessoal? Escolham filtros suaves. É muito importante escolher o filtro de acordo com o tom da sua fotografia. A não ser que, por exemplo, você tirou uma foto, ou você escolheu uma foto, e você quer que essa imagem tenha um tom mais dramático, ou de repente um tom mais quente. Aí tudo bem você escolher um filtro que é um tanto quanto contrastante. Mas geralmente, para você ter uma fotografia mais harmônica, escolha um filtro que ele é mais suave. No Photoshop, você tem as opções de filtros lá. Isso vocês vão aprender nas aulas de Photoshop. E ali vocês vão poder ver como que se aplica esse filtro na imagem, tá bom? Procure não exagerar nos efeitos, lembre-se sempre que menos é mais. Tem gente que carrega muito de efeito uma imagem, ela fica muito artificial. E tenham bom senso e procurem dar um ar natural para suas imagens, mesmo que elas sejam tratadas. Eu vou mostrar para vocês, antes de finalizar a aula, umas imagens que são desastrosas, que são até brincadeiras, assim, chamadas Photoshop Disasters. Por quê? Porque querem tratar tanto a imagem que acabam errando, né, na mão e elas acabam ficando deformadas, né, o que não é legal. Procure escolher imagens que necessitem de poucos ajustes. Vejam se elas têm proporção, se a iluminação está de acordo e se elas seguem a regra dos terços. E procurem sempre imagens em alta resolução. Quem trata a imagem geralmente trabalha com o formato RAW, mas se você não conseguir esse formato, procure ter a melhor resolução possível e tente não alterar muito essa imagem, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, só para finalizar, as imagens desastrosas. Por exemplo, aqui, olha, o recorte foi feito de modo que a mão do bebê parece muito grande e o bebê parece até meio artificial, o que não é legal, tá, pessoal? Uma outra aqui, ó, tá vendo? Às vezes a pessoa vai querer ajustar e ela acaba não usando muito bem a ferramenta. E aí você tem aqui, ó, tá vendo esse detalhe que feio que ficou? Outra coisa aqui também, ó, quando vocês forem recortar e colar a imagem, procurem dar uma harmonia àquilo, porque tá vendo que isso aqui ficou totalmente sobreposto, ó, dá pra ver que isso não fazia parte do contexto e tá totalmente estranho, até mesmo a mulher, ó. E essa aqui também, ó, pessoal, esse daqui é o que muita gente erra. Você vai trocar a cor de uma roupa no Photoshop. Toma cuidado para que ela não fique assim, ó, tão artificial. Isso aqui parece de plástico, não dá a impressão que é uma roupa de verdade. E aqui também, ó, às vezes você vai alterar a forma, você não pensa direito, né? Você altera tanto, ó, é impossível uma pessoa ter esse tipo de corpo nessa posição. Então, assim, é legal que vocês vejam isso, porque são marcas famosas que às vezes cometem esses erros. Então, é legal que a gente tenha isso pra gente, até mesmo para não cometer esse tipo de erro no nosso trabalho. Tá bom? Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Até a próxima!